Amém, glória a Deus. É um privilégio muito grande, né? Falarmos sobre a palavra do Senhor. E eu vou ministrar algo que o Senhor tem queimado o meu coração nesses dias. Eu tenho me colocado diante do Senhor. E Deus, Ele tem falado de uma forma muito forte ao meu coração esse tempo que nós estamos vivendo. Que você possa deixar o Espírito Santo mover-se em você, que você possa abrir o teu coração e sentir a mesma presença que eu estou sentindo aqui. A minha carne por dentro, ela está tremendo, porque a palavra, ela não é minha, ela é do Senhor. E nesta noite, a palavra que Deus tem para nós é uma palavra de instrução. É uma palavra que nós possamos, assim, estar nos preparando e sondando o nosso coração da maneira pela qual nós temos vivido. Amém? É o texto que eu vou ler, está em Lucas 12. Lucas 12, 1, 2, 3, até o 5. Diz assim a palavra: posto que miríades de pessoas se aglomeraram, ao ponto de um aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e da hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste às escuras será ouvido na plena luz, e o que disseste nos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Amém? Papai, é a tua palavra. Que o Senhor possa trazer a revelação da tua palavra nesta noite. E que nós possamos aprender a cada dia aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É no nome de Jesus, papai, que eu peço ao Senhor que todo o meu eu caia por terra e que teu Espírito Santo anuncie a tua palavra nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos vivido um tempo onde o temor a Deus se esfriou. Nós temos vivido um tempo onde nós estamos temendo circunstâncias, temendo pessoas, porém nós não estamos temendo a Deus. E nesta noite o Senhor nos chama para que nós possamos pensar como tem sido a nossa vida, o que é que aonde eu tenho colocado o meu coração, aonde eu tenho colocado os meus olhos e a maneira pela qual eu estou vivendo. O Senhor está dizendo assim: olha, vocês estão temendo aqueles que podem matar. Aqueles que podem, mas e depois disso? Vocês devem temer aquele que pode lançar no inferno. Temos vivido dias onde as pessoas, elas têm trocado o certo pelo errado. E vivendo de uma maneira que está achando que está tudo certo. Eu estou fazendo errado e Deus não está vendo. No Antigo Testamento, as pessoas, elas faziam errados e logo a punição vinha. Nós estamos vivendo um tempo que às vezes demora para a punição chegar. Mas a palavra de Deus revela que tudo aquilo que é feito nos escuros, tudo aquilo que é tramado, o Senhor está vendo. Em Romanos diz que aonde eu me ausentarei do Senhor? Se no mais profundo abismo eu estiver, o Senhor está vendo. Se no mais altos céus eu estiver, o Senhor está vendo. Então não há lugar que eu esteja que Deus não está vendo. Tudo o que eu faço tem um anjo do Senhor registrando a minha vida e se colocando diante de Deus. Então, queridos, nesta noite a palavra do Senhor, ela está nos instruindo a quem eu devo temer. Ah, Michele, mas a minha vida tem sido muito difícil. Você não sabe as lutas que eu tenho passado. Você não sabe, às vezes, as escolhas. Porque eu tenho feito essas escolhas, é porque eu não tenho saída. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a vida de José. José foi um menino que nasceu. A mãe sonhava em ter um bebê.
Quando ela ficou grávida, ela ficou tão feliz, Raquel, porque ela ficou grávida. E quando José nasceu, trouxe então para aquela casa tanta alegria. Aquela mãe ficou feliz, aquele pai ficou feliz, mas muitas pessoas à sua volta também não se alegraram com aquilo. José foi crescendo e Jacó sabia que José era diferente, porque José tinha sonhos. E os sonhos de José, o brilho de José incomodava a sua família, incomodava os seus irmãos. Certo dia, Jacó diz para José, Jacó olha para José e fala, filho, menos, porque ele sonhou que os feixes de trigo se dobrariam, que a lua se dobraria, e aquilo trouxe muita ciúmes no meio dos seus irmãos. E Jacó fala, menos, meu filho, chama a atenção de José. Mas dentro de si ele pensa, esse menino tem algo diferente, esse menino ele tem um brilho diferente, Deus tem alguma coisa com esse menino, porque esses sonhos não são normais. Então ele vai, um pai que ama muito a mãe, transfere aquele amor para aquele filho e dá então para ele uma túnica colorida. E aquilo os seus irmãos olham e gera no coração deles muitos ciúmes, muita raiva, muito ódio. E José ele vai crescendo nesse intuito, mas José sabia quem era Deus, porque Jacó sempre ensinou, filho, devemos temer a Deus. Jacó contava das suas experiências para José. Jacó contava daquela noite que o anjo ele colocou a cabeça na pedra e ele viu os anjos subindo e descendo. Jacó contou da luta que ele travou com o anjo. Então José sabia das experiências que o pai tinha, aquilo fervia dentro do coração dele. Certo dia ele diz para José, José, vai ver onde estão os seus irmãos. E José então coloca a sua túnica todo feliz e vai procurar os seus irmãos. E eis que os seus irmãos estão pastoreando as ovelhas de seu pai em um lugar distante. José pergunta para uma pessoa onde eles estão. Eles foram para Gósen. E lá vai então José atrás dos seus irmãos. Porém, quando os irmãos de longe veem José, a ira, a maldade toma conta. É hoje que nós vamos matar José. Satanás entra no coração deles, então começa a ser tramado um plano contra a vida de José. E José chega perto, eles já pegam José, arrancam a sua túnica, tiram a sua túnica, rasgam a sua túnica, jogam José dentro da cisterna. Rubens, o irmão mais velho, fala, não, pelo amor de Deus, não façam isso, o sangue de José vai clamar por nós. E eles não dão ouvido. E eis que vem então uma caravana de midianitas, passam por ali e eles vendem o seu irmão. Eu tenho problema? Você tem problema? Passamos pelas coisas que José tem passado. Então, vendem José, Rubens volta. E aonde está José? Já foi vendido. O irmão mais velho se preocupa. Então, eles matam um cabrito, põem fogo, põem sangue na roupa dele e chegam para o pai e dizem, olha, mataram. Olha o que nós encontramos. É de José? Olha como eles falam ainda. Esta roupa é de José? E o pai olha para aquilo e o pai chora. Sabe por que o pai chora? Porque o pai ama. E agora o que vai ser? E os irmãos, eu fico imaginando aqueles irmãos olhando para toda aquela situação, vendo o pai sofrer, vendo o pai sofrendo com aquilo, e eles nem se comovem com nada daquilo. E José então vai começar a ter a sua vida. Ele é vendido na casa de Potifar e lá ele começa a trabalhar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Deus é na sua vida? Deus é com você, nas atitudes que você tem tido, Deus está com você, Deus tem movido na sua vida, como moveu na vida de José. José começa então a trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia vai dizer que José prosperou muito a casa de Potifar, até que um belo dia, eis que vem a mulher de Potifar. Olha para José, José era muito bonito, ela se engraça com José, e José corre, foge dela, e ela, porém, continua insistindo, e lá vem de novo uma outra traição na vida de José. Ela o agarra pelas suas vestes e começa então a gritar, porque José não se deitou com ela. Mas José não se deitou com ela porque ele conhecia quem Deus é. A palavra de Deus em Gênesis 39, a partir do versículo 7, diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos
em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou a mulher e o seu senhor, do seu senhor. Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe que tudo que há na tua casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele é maior do que eu nesta casa, e coisa nenhuma me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Queridos, José era bonito. Qual homem na sociedade que nós estamos vivendo hoje, que não é temente, às vezes é temente a Deus, está dentro da igreja, passa uma mulher, chama atenção e aquilo já ferve o teu coração. Mas o temor de José era tão grande por Deus que ele falou: eu jamais pecaria contra Deus. E depois de um tempo, José então ele é lançado na prisão, e lá ele encontra graça diante dos olhos do carcereiro, porque Deus era com ele, e Deus muda a sorte através dos sonhos. E eis que vem os irmãos de José comprar comida, porque nós já sabemos da história. José tinha todos os motivos para lançarem todos eles numa prisão, pagar com a mesma moeda. Porém José era temente a Deus. Sabe o que ele fez? Ele chorou, ele viu tudo, ele relembrou de tudo aquilo que ele passou, mas ele se lembra, Deus havia feito para ele uma promessa, e ele se lembra então dos feixes se dobrando, e ele perdoa os seus irmãos. Mas os seus irmãos ainda não têm um arrependimento total, porque ele diz assim, no final da história de José: quando Jacó, o pai, morrer, aí sim José vai se vingar de nós. Eles não sabiam em quem José temiam, porque eles não temiam a Deus, eles temiam os seus próprios desejos. Então, queridos, tudo aquilo que foi feito nas escondidas trouxe-se à luz. O pai ficou sabendo das tramanhas, das coisas que os irmãos de José fizeram, e foi cantado a todos os telhados, porque todo mundo no Egito soube da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. E mesmo assim, José os perdoa. Posso olhar para a vida de Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele pastoreava suas ovelhas, eles adoravam a Deus, eles estavam com o Senhor, e os irmãos de Davi fizeram a mesma coisa, de uma forma diferente, mas usurparam, brigaram, e Davi continuava buscando a Deus. E ele diz: eu temerei ao Senhor, porque é muito melhor eu estar nas mãos do Senhor do que nas mãos dos homens que não temem a Deus. Então, queridos, quando nós tememos a Deus, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está trabalhando a nosso favor. Só que existem muitos irmãos que estão na igreja do Senhor Jesus, que estão dormindo, que estão vindo na igreja, ouvindo a palavra, mas quando sai da porta para fora, Satanás vem e rouba a palavra que foi lançada no teu coração. Nós estamos vivendo um tempo que a maldade ela está tamanha, que nós não somos mais capazes de olhar para quem está do nosso lado, estender a mão e dar uma ajuda. Às vezes nós não queremos nem perguntar: está tudo bem? Porque eu não quero ouvir. Então, é um tempo que nós temos que refletir como nós estamos vivendo, o que é que eu estou temendo. Eu ouvi uma história essa semana do John Bevere. Ele é um pastor muito renomado nos Estados Unidos, e ele veio pregar no Brasil. Quando ele chegou no Brasil para pregar, a conferência era tão grande que as ruas elas estavam em Brasília, todas fechadas. Ele falou assim: nossa, o que está acontecendo neste lugar? Será que todas essas pessoas vieram para a conferência? Olha quanta gente. Ele chegou naquele auditório, tinha mais de 20 mil pessoas, aquilo estava lotado, e o coração dele então começou a estremecer, e o louvor começou a cantar, e ele falou assim: meu Deus, aonde está a tua presença? Essas pessoas todas vieram aqui me ouvir, mas aonde está a tua presença, Senhor? Aonde está a tua presença? E o coração dele começou a queimar, porque ele não sentia a presença do Senhor. As pessoas estavam naquele lugar, mas elas estavam dormindo espiritualmente falando.
E ele então pega o microfone, começa a observar, um mexendo no celular, outro conversando, outro dormindo, outro trocando uma ideia com quem estava do seu lado. E ele começa a olhar tudo aquilo e ele pega o microfone e fala assim: o que vocês vieram fazer aqui? Quem vocês vieram ouvir? O que vocês estão fazendo aqui nesta noite? E todo mundo que esperava ouvir dele: a paz do Senhor, que alegria estar aqui com vocês, como é bom ter vocês aqui. Ele começa assim dando uma chamada de atenção: o que vocês estão fazendo aqui? Qual é a reverência que vocês estão tendo com o Senhor? Este lugar é um lugar santo. Aonde está a presença do Senhor neste lugar? E começa então a chamar a atenção do povo, porque o povo está vivendo uma vida sem temor e sem reverência a Deus. E ele olha para tudo aquilo e chama a atenção, e ele começa a dizer: Espírito Santo de Deus, se você não estiver neste lugar, se você não falar, se você não tocar, será apenas mais um tempo que o povo está passando aqui. E eu quero te pedir nesta noite, Espírito Santo de Deus, que seja uma noite de transformação. E gente, eu quero pedir nesta noite na comunidade Restaura Nossa Casa, que seja um tempo de transformação. Chega do comodismo, chega de fazer de conta que nós estamos na igreja. Nós precisamos transformar, para que a luz de Deus possa brilhar em mim, de tal forma que o outro seja incendiado por isso. E o que tem feito com que Deus não tenha habitado dentro do meu coração, dentro da minha vida? A falta de temor, a maneira como eu tenho vivido, aquilo que tem ocupado os meus pensamentos. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Ele pecou sim, ele errou sim, mas ele temia a presença de Deus. Quando Saul começou a perseguir Saul estava dormindo na caverna. Davi podia matá-lo, porque qualquer um matava. Mas Davi disse: não, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Então ele sabia qual é o seu lugar. Será que nós estamos sabendo qual tem sido o nosso lugar diante de Deus? Será que nós temos pensado como nós temos vivido a nossa vida diante de Deus? Achando que não vai chegar aquele grande dia? Temos temido muito a homens. Homens têm dado jeito em muitas coisas para se beneficiar a si próprio. Saiba que Deus está vendo todas as coisas. E Davi, ele é tão... Depois que ele tem esse encontro com Deus, tudo pode acontecer, mas ele continua clamando a Deus. Todas as vezes que ele peca, a primeira coisa que ele fala: Senhor, pequei contra ti. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele busca o perdão de Deus, o arrependimento sincero de coração. Mas hoje temos visto pessoas que estão pecando e não estão tendo arrependimento. Não estão temendo aquilo que pode acontecer conosco. A nossa vida aqui é muito passageira. Muito passageira. E nós estamos vivendo um tempo na nossa vida que o amor está se esfriando. Está se esfriando de tamanha forma que eu não quero mais me preocupar com aquilo que o outro está pensando. Eu sei que é errado, eu sei que não é assim que Deus disse que eu deveria viver, mas aquilo me faz bem, então eu estou vivendo. Queridos, é tempo de uma reflexão na nossa vida. É tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e sabermos que o Senhor está vendo. Como é bom eu cantar: eu quero adorar. Eu quero ser um adorador, mas não é só aqui. A minha vida de adorador, ela tem que ser de manhã, à tarde, à noite, enquanto eu durmo, enquanto eu acordo, enquanto eu como. Todo o meu tempo tem que ser para honrar e glorificar a Deus. Será que eu tenho glorificado e honrado a Deus o tempo todo ou só de vez em quando? É tempo da gente fazer uma reflexão. Primeira coisa, com os meus pensamentos. O que tem ocupado os meus pensamentos? Aonde eu tenho colocado os meus pensamentos? Nas contas que eu tenho que pagar? Nas coisas que eu tenho que fazer? Na casa que eu tenho que cuidar? Nos filhos? Ou eu tenho colocado os meus pensamentos naquilo que Deus diz? De como eu tenho que viver a minha vida? A palavra de Deus em Provérbios 2... Em Salmos, eu vou ler Salmos primeiro. Salmos 100, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
revelam prudência, todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência, todos os que praticam o seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos buscar a sabedoria da palavra, não a sabedoria dos homens, porque a sabedoria dos homens, ela é enfado, ela é loucura, porque ela não nos leva a viver a vontade de Deus. A sabedoria dos homens muitas vezes é mentir, é ultrapassar, fazer errado, tirar vantagem das coisas, mas a sabedoria de Deus, ela só é gerada em nós através do temor que nós temos a Deus. Michele, o que é temor a Deus? O temor a Deus é eu amá-lo por aquilo que Ele é. Eu não vou fazer o errado porque eu tenho medo das consequências, não. Eu não vou fazer errado porque isso agride o coração de Deus. Sabe, gente, para mim é muito fácil amar a Deus, porque eu o amo de todo o meu coração, e Ele sabe que eu amo. Tem coisas que eu chego para Deus e eu falo: Pai, eu preciso do seu colo hoje. Pai, eu preciso do seu abraço. Sabe por que é muito fácil amar a Deus? Porque eu amei o meu Pai. Eu podia chegar no meu pai e contar as coisas para o meu pai, e ele me daria um conselho. Então, jamais na minha vida eu quis ferir o coração do meu pai. E se em determinados momentos eu assim o fiz, no mesmo momento eu falei: Pai, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer isso, me perdoa, Pai. Porque então, para mim amar a Deus é muito fácil. Eu jamais quero fazer algo que venha entristecer o coração do Senhor. A minha vida, se o Senhor me chamar hoje, eu quero falar: Senhor, eis-me aqui. Não quero ter peso na minha vida, dureza no meu coração, de quando vai ser quando eu me encontrar com o Senhor. Então eu procuro viver a palavra, porque isso eu sei que traz alegria ao coração de Deus. Por isso que às vezes eu trato uma pessoa indiferente, aquilo me machuca, porque machuca o Espírito Santo de Deus. E eu peço: Senhor, me perdoa. Fulano, olha, eu não quis falar assim, você me perdoa? Porque assim, Deus, Ele não é isso, Deus, Ele é amor. Então eu o amo porque primeiro Ele me amou. Olha que coisa mais linda, Ele deu o seu único filho para que eu e você pudéssemos ter uma vida. E Jesus, Ele veio dando as instruções de como nós deveríamos viver aqui na terra. Só que o povo, quando começa a ser abençoado, o povo quando começa a andar com as suas próprias pernas, a alcançar lugares maiores, sabe o que o povo pensa? Eles se esquecem de Deus. Foi assim quando o povo saiu do Egito, foi assim durante toda a história da Bíblia, e é assim até nos dias de hoje. Quando a pessoa está passando por dificuldade, por lutas, ela vem, ela se dobra diante de Deus, ela clama ao Senhor, o Senhor o responde. Pronto, já passou. Já vou viver a minha vida, eu dou conta de viver a minha vida. Não, Ele é o meu Pai. Ele quer passar tempo comigo. Ele me ama. Olha, José não se deitou com a mulher de Potifar, porque ele falava assim: como eu vou fazer isso com o meu Deus? Como eu vou olhar para o meu Deus? Como tem sido o nosso olhar para Deus? Temer a Deus, para mim, é muito bom. Porque quanto mais eu o conheço, mais eu o temo. Quanto mais eu conheço, mais eu quero estar junto dele. Quanto mais eu conheço, mais eu quero abraçar, porque ele é bom. E ele tem um olhar bom para nós. Mas nós queremos viver de acordo com o nosso próprio eu, de acordo com a nossa própria vontade. E o John Bevere, ele conta um testemunho de um amigo dele que era apaixonado por Deus, como eu e você. Homens e mulheres como nós, nos dias de hoje. Ele era apaixonado por Deus. E ele era cheio do sapatinho, ele orava, ele era do replepé, e Deus fazia, e Deus acontecia, ele buscava a Deus, e ele falava do amor de Jesus e tudo. Um certo dia ele começou a ganhar muito dinheiro, mas ganhar muito, muito dinheiro mesmo, que ele era dono das redes de televisões do estado que ele morava. E um belo dia aí começou a se envolver com prostituição, começou a roubar, a fazer falcatruas, e ele então é preso por causa das atitudes que ele tem. E o John Bevere fala assim: mas como? Como? Ele era tão temente a Deus, ele buscava tanto Jesus, ele amava tanto ao Senhor, como tudo isso? E ele sabe então que John Bevere vai naquela cidade onde ele está preso, e ele pede para que ele vá lá. E quando ele vai, eles eram muito amigos, o John fala para ele assim: Kim, aonde foi que você se perdeu?
Aonde foi que você se perdeu? Aonde está o teu temor a Deus? Aonde você perdeu o temor a Deus, Kim? Aí ele pega e responde: eu acho que eu nunca o tive. Eu amava a Jesus, mas o temor a Deus eu acho que eu nunca o tive. Mas você sabe, eu estou neste lugar hoje, ficou 5 anos preso. Eu estou nesse lugar hoje pela misericórdia de Deus. Eu vejo, eu preso neste lugar, a misericórdia do Senhor me alcançando. Porque hoje eu verdadeiramente sei quem Deus é. Teve que passar, teve que ficar lá para saber quem Deus era. Queridos, nós estamos tendo a liberdade de saber quem Deus é hoje na nossa vida. O que é que está faltando na tua casa? O que é que está faltando dentro do teu coração? Como você tem passado por tudo isso? O que você tem pensado? Davi, ele se colocava aos pés do Senhor. Ele colocava a sua necessidade aos pés do Senhor. Ele sabia que Deus era aquele que podia fazer. Quando Davi pede para vir a arca e usar, vai lá e toca na arca de qualquer maneira, na mesma hora ele é morto, porque Deus não quer que nós vivamos de qualquer maneira. Tem que ter um jeito para nós vivermos. Que jeito é esse? O jeito que a palavra diz. E a primeira coisa que nós devemos ter no nosso coração é amor. Se nós amamos, o Senhor habita em nós. Se nós não temos amor, o Senhor não habita em nós. Se nós estamos intolerantes, está faltando o amor de Deus. Como que Deus vai habitar em nós? Não vai. Então é tempo de nós tirarmos às vezes os nossos olhos de nós mesmos e começarmos a colocar os nossos olhos em Cristo e sondar o nosso coração de como está a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro e reto e andava com Deus. E Jó passou por tudo que ele passou. E no final ele vai dizer assim: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Os nossos olhos têm visto Deus como Jó tem visto? Queridos, é tempo de um despertar tão grande na nossa vida. Ou nós nos colocamos, nos preparamos para aquele grande dia que o Senhor virá. E como vai estar nossas vidas? Eu estou pronto? Se Ele bater na tua porta hoje, você está pronto para ir? Ou tem algumas coisas que precisam ser alinhadas com a vontade de Deus? O temor do Senhor, Ele vai sempre nos conduzir para o centro da vontade de Deus. Jesus, Ele veio para essa terra por obediência a Deus. Porque se Ele pudesse escolher, tipo assim, eu vou ou eu não vou? Será que eu quero mesmo passar por tudo aquilo? Mas Ele veio por obediência a Deus. Quando Ele está orando lá no Getsemane, Ele fala assim: Senhor, se possível passa esse cálice de mim. E Deus fala para ele: não, você vai passar. E ele obedece até a morte, ele obedece, porque ele sabe quem é o Pai. Então, momentos na nossa vida que às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito, nós devemos permanecer firmes na vontade do Senhor, sabendo que o Senhor, Ele tem o controle de tudo o que nós estamos fazendo, de tudo aquilo que nós estamos passando. É difícil, mas saiba, eu sou contigo. Muitos homens e mulheres só conheceram a Deus depois de uma experiência com Deus. Isaías, ele anunciava, ele era um profeta, ele dizia a palavra de Deus, ensinava o povo no caminho que deve andar, mas o dia que ele viu Deus, a Bíblia vai dizer lá em Isaías 6, os meus olhos te viram, ai de mim que sou homem de impuros lábios, ai de mim porque os meus olhos te viram. Então vem o anjo e toca a boca de Isaías com a brasa viva do altar, e Deus purifica os seus lábios. Qual é a área da sua vida que precisa ser purificada? A de Isaías era a boca. Às vezes a minha é as mãos, aos olhos. Eu não sei qual é a área que precisa ser purificada para que eu viva uma vida de temor a Deus, de reverência a Deus, de respeito a Deus, de cuidado com Deus. Queridos, que nós possamos a cada dia viver uma vida que venha realmente fazer a diferença e agradar o coração de Deus. A nossa atitude deve ser a mesma atitude que Jesus teve. Muitas pessoas vieram para Jesus porque Ele tinha nas mãos a cura.
porque ele tinha nas mãos o socorro. E tem hoje muitas pessoas que estão vindo à procura de Jesus por aquilo que está nas mãos dele, mas não está conhecendo quem é o Jesus que cura, quem é o Jesus que abençoa. Ele é aquele que quer habitar dentro de você, aquele que quer mudar a tua vida, aquele que fez com que Saulo, se fosse Paulo, se transformasse, olhasse para Deus de uma forma diferente, começasse a viver aquilo que Deus quer que ele viva. Não tem meias verdades, e nós não devemos viver uma vida com medo, como o Fernando pregou aqui no domingo. Nós devemos viver uma vida com reverência. Paulo teve reverência a Deus, e a Bíblia vai dizer em Atos que a igreja crescia. A igreja crescia de que forma? No temor a Deus, na palavra de Deus, porque aquilo que era ensinado era aquilo que eles estavam vivendo. Hoje nós estamos vendo uma igreja morna, uma igreja que, tá bom do jeito que tá. Não, queridos, nós temos que crescer no Senhor, conhecer o Senhor, transformar a nossa vida. O amor de Deus tem que ser tamanho dentro de nós, que nós possamos querer isso todos os dias. Como, Michele, eu vou alimentar isso? Se você não ler a Bíblia hoje, amanhã você já não vai ler. Você já não vai alimentar a sua fé. E Satanás vai roubando pequenos pedaços da nossa vida. Vocês já viram que uma grande empresa, uma grande represa, ela não racha de repente? Ela começa vazando do lado, daqui a pouco a represa vaza, com coisas pequenas. É assim que Satanás faz na nossa vida. Pequenas coisas ele vai tirando. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia. Só dei uma má resposta. E nosso coração vai se tomando conta das coisas que Satanás vai colocando, e nós vamos perdendo o temor e a referência a Deus, daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz em João 14, 23 e 24. Vamos ler juntos? João, Evangelho de João 14. E 24. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras a palavras que estais ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, aquele que ama a Jesus, ele vive pela palavra de Deus. Que nós possamos, queridos, trazer à nossa memória aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. E o amor dele foi tão grande por nós, que nós possamos ter uma vida diferente dessa que nós estamos vivendo. Precisamos buscar o temor de Deus, como aquilo que busca ouro. Sabe quando a gente quer muito uma coisa, que a gente vai escavar até a gente encontrar o ouro? Porque quanto mais temor de Deus nós tivermos, mais da presença dele estará na nossa vida. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Para terminar, eu quero ler só Salmo 128, que diz assim. Antes dessa palavra falar com a igreja, eu quero que vocês saibam que ela falou muito ao meu coração, mas profundamente mesmo ao meu coração. A palavra do Senhor em Salmos 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz aquele que ama ao Senhor, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. E tudo te irá bem. Então, o princípio, gente, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que nós possamos ser felizes, para que a nossa casa seja próspera, para que os nossos filhos possam conhecer a Deus, para que nós possamos marcar uma geração, o princípio de tudo isso é temer a Deus. E eu quero desafiar a igreja nesta noite, durante esta semana, durante 15 dias, porque depois passa a ser um hábito na nossa vida. Durante 15 dias, buscar o temor do Senhor, o mais profundo dentro de você. Todas as vezes que você tiver
tendo que tomar uma atitude, uma decisão, pense: eu estou vivendo no temor do Senhor? É isso que Jesus faria? Eu estou agradando o coração de Deus? É isso que a palavra diz? Nós teremos um norte e a nossa vida terá um alinhamento com a vontade de Deus. Você quer ser feliz? Tema ao Senhor de todo o teu coração. Em um grande reinado, em um grande rei, tem os seus súditos, mas também tem os filhos do rei. O filho do rei é aquele que vai, pula no colo do pai, abraça e o pai conta os seus segredos. Ele não tem medo do pai, ele tem amor, ele tem respeito pelo pai. Porém os súditos não. Os súditos eles têm medo da reação do rei. Mas se eu falar isso, como será que o rei vai interpretar? Mas se eu contar isso, o que será que vai acontecer? O que será que ele vai pensar? Mas o filho do rei não tem medo. O filho do rei tem aconchego. O filho do rei tem o cuidado. O filho do rei tem a proteção. O filho do rei é amado pelo pai. E nós, queridos, somos filhos do Rei dos Reis, do Altíssimo Deus, do Criador do céu e da terra. Como nós temos vivido? Como tem sido a nossa reverência a esse Deus? Para um pouquinho e pensa. Queridos, eu jamais quero ter medo de chegar ao meu pai. Ao meu pai eu posso contar tudo, porque antes mesmo que eu possa falar com o meu pai, ele já sabe. O Arthur vai fazer alguma coisa, eu já sei do olhar dele. O André Mateus chega em casa, eu já sei, nossa, o André não está bem, aconteceu alguma coisa, porque nós somos pais, nós vemos. Imagina o nosso pai, que sonda a intenção do nosso coração. Que nós possamos temê-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos adorar ao Senhor, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor nesta noite mais uma vez e saber que o Senhor está olhando por nós.